Há pódios que vêm com cara de derrota educada, champanhe protocolar e sorriso emprestado para fotografia. Mas o de Lewis Hamilton em Xangai não teve nada disso. O primeiro pódio dele com a Ferrari chegou com a dignidade das coisas demoradas. Dessas que passam tanto tempo sendo esperadas que, quando finalmente acontecem, já não parecem conquista comum. Parecem alívio, acerto de contas, reencontro. Na China, Hamilton não venceu a corrida. Venceu o incômodo do atraso. Porque o que estava em jogo não era só uma posição no resultado. Era o peso de um nome gigantesco tentando caber outra vez dentro de um carro novo, de uma cor nova, de uma expectativa antiga. Ferrari e Hamilton sempre pareceram uma dessas alianças que o imaginário do automobilismo inventa antes da realidade ter coragem de confirmar. Quando enfim aconteceu, o mundo quis que funcionasse de imediato. Mas as grandes uniões quase nunca começam prontas. Elas precisam primeiro sobreviver ao estranhamento. E houve estranhamento. Houve domingo áspero, fim de semana sem brilho, adaptação que parecia mais lenta do que a pressa dos torcedores admitia. Cada corrida sem pódio aumentava um pouco o ruído. Não faltavam câmeras, manchetes, teorias. Faltava aquilo que na Fórmula 1 silencia quase tudo. Um resultado com peso simbólico. Ele veio em Xangai e veio do jeito certo. Não caiu no colo por abandono, confusão de estratégia ou acidente alheio. Hamilton teve de brigar por ele. Largou bem, tomou a dianteira de Antonelli na primeira curva por um instante. Perdeu de volta e depois passou boa parte da tarde mergulhado numa corrida nervosa, física, cheia de pequenas guerras. Viveu um duelo de casa com Leclerc que, para quem via de fora, parecia bonito. Para quem estava dentro, devia parecer uma corda esticada até quase romper. Ferrari contra Ferrari, mas também dois modos diferentes de atacar o mesmo domingo. Talvez tenha sido justamente isso que deu valor ao pódio. Não foi um lugar herdado, foi arrancado. Hamilton precisou defendê-lo dentro da própria equipe. Precisou administrar a fome do companheiro, ao mesmo tempo em que tentava não perder de vista os carros prateados lá na frente. Depois diria que havia sido uma das corridas mais agradáveis de sua vida. E há algo de muito revelador nisso. Piloto nenhum chama de prazer uma tarde burocrática. O prazer para os grandes costuma nascer quando o combate devolve a sensação de pertencimento. Havia também uma beleza quase sentimental naquele pódio. Hamilton subiu ao degrau da Ferrari, tendo ao lado George Russell e Antonelli, e descreveu a cena como se estivesse ali com toda a família. É uma imagem bonita porque contradiz a pressa com que o esporte tenta romper seus próprios vínculos. A Fórmula 1 vive de trocas brutais, de carro, de equipe, de ciclo, de companheiro, de era. Mas certos laços atravessam uniforme, atravessam garagem, atravessam cor. Em Xangai, Hamilton apareceu vestido de vermelho, mas cercado por pedaços vivos da vida prateada que construiu. E há ainda outra camada, talvez a mais importante. Esse primeiro pódio demorou mais do que o de qualquer outro piloto da Ferrari na história do Mundial. Noutro contexto, isso viraria estatística cruel. E é. Mas a crônica gosta justamente dessas ironias. Às vezes, o que demora demais deixa de ser apenas tardio e passa a ser dramático. O atraso aumenta o tamanho da chegada. O número que parecia acusação acaba funcionando como moldura. Não foi um pódio qualquer. Foi um pódio que precisou resistir ao tempo, à cobrança e à suspeita. No fim, Xangai deu a Hamilton algo que ele ainda não tinha vestido de vermelho. Não só um troféu, mas uma imagem convincente de si mesmo dentro da Ferrari. Não a imagem publicitária, que já existia desde o primeiro ensaio. A outra muito mais valiosa. A do piloto que sofre, briga, suporta e chega. O primeiro pódio com a Ferrari não pareceu o fim de uma espera. Pareceu o começo de uma convivência possível. E talvez seja isso que torne certas tardes maiores do que o resultado oficial. O papel dirá apenas que Hamilton foi terceiro no GP da China de 2026. Mas papel nenhum registra direito à textura de alguns instantes. E aquele terceiro lugar, para um heptacampeão acostumado a transformar vitória em rotina, teve o peso estranho e bonito de uma estreia tardia.